Olá, alunos. Dando continuidade, então, às nossas aulas, acho que com essa aula de hoje a gente termina todo o nosso conteúdo desse semestre, tá? Da disciplina de metalogênese. Vou deixar as atividades prontas, ainda devo deixar postada já para a próxima quinzena, né? Que começa a partir do dia 6 de setembro, se eu não me engano. Já vou deixar preparada. E vou deixar também preparadas as atividades que serão impressas e entregues aos alunos que não estão tendo condições de acessar via internet. Beleza? Então, dando continuidade ao que a gente tinha começado nas aulas anteriores, a gente está fazendo uma divisão das principais províncias metalogenéticas no Brasil, tá? que foi apresentada no livro sobre potencial mineral brasileiro. Então, essas províncias, ele dividiu, o professor Onildo dividiu em 10 províncias, né? E a gente está analisando elas, né? Então, a primeira foram os Greenstone Belts, né? Depois as formações ferríferas bandadas, né? Os maciços básicos e ultrabásicos, os complexos vulcânicos, né? As plataformas clássicas diamantíferas, né? E na última aula a gente tinha falado sobre as faixas móveis, né, as faixas orogenéticas e coberturas neoproterozoicas. É importante chamar a atenção que essas faixas orogenéticas correspondem ao que o professor Fabrício Calisto, da UFMG, se refere como se fosse o cimento, né? Ele se refere aos crátons como se fossem os tijolos, e as faixas móveis, as faixas orogenéticas, seriam o cimento que envolve esses crátons, né? Então, a gente tem cada porção delas é subdividida em faixas, né, diversas faixas, que delimitam esses crátons. Então, quem tiver acesso, por exemplo, tem as aulas do professor Fabrício Calisto no YouTube, quem quiser assistir é só colocar lá, né, professor Fabrício Calisto, o FMG, né, e colocar sobre geologia e recursos minerais, se não me engano, é a disciplina, está toda disponível no YouTube, quem quiser se aprofundar. Aqui a gente está falando só, no nosso caso aqui, como é um curso técnico concomitante, a gente está falando nos principais e não nos aprofundando muito em detalhes, já que me foge até o meu conhecimento também. Então a gente vai só denominar essas unidades. Então hoje, nessa aula de hoje, a gente vai terminar falando das bacias sedimentares, paleomesozoicas, as chaminés alcalinas, os mantos de intemperismo e outros ambientes metalogenéticos. Ou seja, são 4. Como são pequenos, a gente vai falar numa aula só, tá? Então vamos lá para o nosso quadro. Né? Então, no nosso quadro, a gente tem aí nossa mesma fonte de pesquisa, né? Lembrando que no 1, né, o professor Onildo ele fez a divisão em 10 províncias, né, metalogenéticas, e dessas províncias metalogenéticas, 1 são os Greenstone Belts, arqueanos e paleoproterozoicos, né, os bifes, ou as formações ferríferas bandadas, proterozoicas, os maciços básicos e ultramásicos, os complexos vulcano-plutônicos, as plataformas clássicas diamantíferas, né, as faixas móveis. Então, hoje a gente vai começar falando sobre, né, as bacias sedimentares paleomesozoicas. A gente tem aí essas bacias sedimentares que a gente tem aí mostrando nesse slide. Nós temos que as bacias, né, vou colocar aqui em vermelho, a gente tem essas bacias, né, aqui, né, vamos colocar meu óculos aqui para enxergar melhor. Nós temos aqui as bacias sedimentares, aqui a bacia, vamos chamar isso tudo aqui de bacia amazônica, né, que você tem aí, né, as áreas, né, aqui você tem a bacia do Parnaíba, né, e a bacia do Paraná, né. Você tem essas 3 grandes bacias, que são as chamadas bacias paleozoicas e as mesozoicas. Né? Depois a gente teria as bacias cretácicas, que são todas essas localizadas ao longo do litoral. Né? Então você tem bacias mais jovens, mais modernas,
né, que estão localizadas ao longo do litoral. Mas as mais antigas são essas bacias aí, Bacia do Amazonas, Solimões do Acre, Bacia do Parnaíba, Bacia do Paraná. São as grandes bacias, né? Então, no Amazonas você tem depósitos de potássio, silvinita e halita. Você tem no Maranhão e no Ceará, você tem depósitos de gipsita, né? No Paraná, você tem depósitos de carvão e xisto bituminoso. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, região de Criciúma, ali você tem carvão energético e carvão metalúrgico, né? A diferença é que o carvão energético é para ser queimado nas usinas termoelétricas para gerar o calor necessário ao aquecimento da água e produção de vapor, e o metalúrgico é utilizado na fabricação do aço. Geralmente esse metalúrgico é de melhor qualidade, menos impurezas e um poder calorífico maior, é utilizado como ingrediente na fabricação do aço, né? Você ainda tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a ocorrência de ametistas, né? E toda a região sul do Brasil é famosa, né, pelo aquífero Guarani, que tem grandes depósitos de água subterrânea, que inclusive ultrapassa o limite do território brasileiro e chega na Argentina, Paraguai, Uruguai. Então essa área toda aqui forma um grande aquífero, um dos maiores aquíferos do mundo, né, com água de excelente qualidade, mas que vem correndo um sério risco de contaminação devido à intensa atividade agrícola que se desenvolve nessa região e a possível contaminação pelo uso desordenado, descontrolado de fertilizantes e de agrotóxicos. Então é um problema sério. Mas essas seriam as principais ocorrências, né? Nós não temos petróleo associado, talvez aqui alguma coisa na bacia amazônica, mas de uma maneira geral essas bacias, né, como elas foram formadas, né, elas são muito antigas, né, talvez elas não tenham, né, a mesma disponibilidade de matéria orgânica que foi disponível, por exemplo, nas bacias mais recentes, né? Então essas bacias mais antigas têm pouco petróleo associado a ela, quando tem, no máximo quando ocorre lá no Paraná, em São Mateus do Sul, que você tem a ocorrência de xisto bituminoso, que a Petrobras tem um processo que eles conseguem extrair petróleo desse xisto bituminoso. Além dessa aí, você tem as chaminés alcalinas e carbonáticas. Na realidade, essas chaminés correspondem àquela parte interna, né, do conduto vulcânico. Então você tem um conduto vulcânico que, ao se resfriar, ele deixa, né, essa chaminé fica exposta, né, se você tiver, por exemplo, a erosão do edifício vulcânico, então você tem essas chaminés aqui que ficam, né, que ficam evidentes na geografia de uma maneira geral. Ele chama essa chaminé, é um duto, né, um conduto, é um caminho na forma de um cilindro, né, vertical, por onde flui o magma vindo da câmara ou em um aparelho vulcânico ou em um diatrema, por exemplo, e que esfriado solidificou-se como uma rocha subvulcânica, né? São importantes os depósitos, né, de fosfato, de nióbio, de urânio, de alumínio, de ferro e de terras raras. Os estados onde a gente tem uma produção, por exemplo, na região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Goiás, em São Paulo, Jacupiranga, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Mais estados como o Amazonas, né, Tocantins, Bahia, Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Ceará apresentam um grande potencial, né? Talvez falte mais pesquisas, mas são estados que apresentam um bom potencial para a ocorrência dessas chaminés, né, alcalinas carbonáticas do período Cretácico. O 9 corresponde aos chamados mantos de intemperismo e aluviões pós-cretácicos. Aqui a gente já está falando já do Cenozoico, né, que corresponde aos últimos 65 milhões de anos, e aí a gente teria, por exemplo, a ocorrência de clima tropical, né, desde o Cretáceo superior, né, no Cretáceo superior, e que o intemperismo químico atuante nessas áreas tropicais, né, levou à destruição dos minerais, né, o processo de intemperismo,
né, os minerais das rochas silicáticas, forçando processos ou que a gente chamaria de lixiviação, né, ou processos de concentração. De uma maneira geral, a gente pode dizer que esse processo ele se torna, né, intenso em regiões de clima mais tropical. Então, por exemplo, se você pegar esse mapa aqui, se você considerar essa posição aqui como se fosse, né, como se fosse 0 grau de latitude, e a latitude aumenta nessa direção, né, nós teríamos que, próximo das áreas equatoriais, entendendo aqui como se fosse, né, as áreas de predomínio de clima equatorial, que se caracteriza principalmente pela elevada pluviosidade, ou seja, só chove bastante, e pelas temperaturas elevadas, aceleram os processos de intemperismo químico. E isso faz com que a temperatura elevada associada à alta precipitação formem mantos de intemperismo bem profundos, né? Então, nessa área que vai até cerca de 27 graus, mas aproximadamente 27 a 30 graus de latitude, seja norte ou seja sul, né? A partir daqui os mantos de intemperismo são bem pequenos, né? São pouco profundos, aumentam um pouquinho nas áreas temperadas, mas desaparecem novamente nas regiões de tundra, nas regiões polares. Então, a atuação maior dos processos de intemperismo vai ser nessas áreas de clima tropical. Portanto, por isso que os países tropicais têm esses depósitos na forma de lateritas. Então, essa situação se dá porque a rocha vai sendo constantemente atacada pelos elementos da natureza, alta pluviosidade e temperatura, e isso vai fazendo com que a rocha seja atacada e alguns minerais vão se concentrando, enquanto outros vão sendo lixiviados, vão sendo carregados, transportados, seja para as partes mais profundas ou seja para outras regiões, tá? Principalmente eixo dos rios, praias, então a tendência de material ir para lá. E formando esses mantos de intemperismo, que a gente fala que eles são lateríticos quando você tem concentrações de ferro, e quando você tem ele com concentrações de alumínio, você forma mantos de intemperismo bauxíticos, que além disso ainda podem concentrar nióbio, manganês, ouro, nióbio aqui de novo, né? Fósforo e terras raras. Tá? Os estados onde você tem uma ocorrência, no Pará, no Amapá e Minas Gerais, né, você tem grandes ocorrências desses mantos lateríticos, que são grandes áreas de mineralização desses elementos metálicos aí, de grande importância para a indústria metalúrgica de uma maneira geral. Tá? Então a gente vê que a tendência desses mantos de intemperismo, ou seja, você tem uma rocha que ficou em evidência no afloramento da rocha, né, durante o período durante o Arqueano, durante, né, o Proterozoico, né, e essas rochas, né, que se formaram nessa época, elas foram atacadas pelo intemperismo, que vai diminuindo, vai retirando devido a processo de intemperismo, e o que vai acontecendo? Alguns minerais que não são móveis, que têm baixa mobilidade, eles vão se concentrando aqui, formando as lateritas, né? Enquanto outros que são mais fáceis de serem mobilizados vão sendo retirados do sistema. Então, basicamente é isso, havendo esse processo de concentração, né? Além disso, a gente tem que esses mantos de intemperismo vai formar os resistatos, né, que são esses minerais mais resistentes, que vão se acumular
nos vales dos rios e ao longo de cordões litorâneos, como são alguns exemplos aqui. Quem já foi algumas vezes nas praias de São Mateus, seja Guriri, ou seja nas praias de Linhares, a ocorrência dessas camadas escuras sobre a superfície da praia, né, que são depósitos de minerais pesados. Dentre eles você tem aqui a ilmenita, você tem monazita, você tem zircão, você tem rutilo, você tem em alguns lugares também cassiterita, diamante, né? Então são, no caso, por exemplo, da região amazônica, é muito mais importante a ocorrência de ouro e de cassiterita, por exemplo, na região de Rondônia. Em Minas Gerais, você tem diamante na região, né, da Chapada de Diamantina, né, ou você teve no passado. Né? E os depósitos litorâneos, você tem mais ilmenita como fonte de titânio, o zircão e a monazita como fonte de terras raras e urânio. Isso aqui é importante, né, por causa da indústria de telefonia celular que utiliza esses materiais aqui. Os estados, Minas Gerais e Pará, são os que têm maior ocorrência. Né? Detalhes, né, chamando a atenção para a Diamantina, a Chapada Diamantina, com os depósitos de diamantes que foram comuns do passado, que ainda provavelmente deve ter alguma coisa lá. Né? Chamar a atenção aqui, além desses outros ambientes metalogenéticos, distritos minerais de menor significado, a gente tem algumas ocorrências de ouro no estado de Goiás, né? Ocorrências de gipsita no Ceará, silvinita e carnalita em Sergipe, ouro em Rondônia, zinco, chumbo e cobre e ouro no Mato Grosso, né? E em Pernambuco, níquel, cobre e elementos, né, que são utilizados aí na indústria de uma maneira geral. A gente pode colocar como alguns problemas e desafios da geologia no Brasil, e no caso da produção de recursos minerais, é que o Brasil ainda tem um conhecimento geológico muito limitado. Né? Ainda falta muita pesquisa em escala de detalhe, ou seja, nós temos praticamente todo o território brasileiro mapeado, mas em escalas muito grandes, né? Em escalas de 1 para 5 milhões, 1 para 1 milhão, ou seja, a gente precisa de um mapeamento de maior detalhe, e isso depende de financiamento, depende de empresas que investam na área de pesquisa geológica. Além desse baixo conhecimento geológico, está associado a essa carência de pesquisa. A gente pesquisa muito pouco. Né? A gente tem alguns projetos que são desenvolvidos, apenas são superficiais, são, né, projetos de superfície. Além disso, a gente tem uma carência de infraestrutura para determinadas regiões do Brasil, principalmente a região norte. Né? A gente tem poucas estradas, a gente tem pouco acesso. Né? A nossa legislação ainda é pouco amigável ao investimento externo, a nossa legislação não favorece, né, de uma maneira geral, o investidor. Então, existe um medo muito grande de investidores investir no Brasil, porque as leis mudam bastante e isso atrapalha, né, quem faz investimentos a longo prazo. E o próprio custo do Brasil, o custo de transporte, o custo da mão de obra, o custo de energia, ou seja, tudo isso, todos esses fatores aí, direto ou indiretamente, eles têm um peso muito grande na pesquisa mineral no Brasil. Então a gente precisa de recursos minerais, precisa de buscar novas alternativas, mas a gente convive com essa série de problemas aí. Né? Mostrando aqui algumas áreas aqui com grande potencial. Então a gente tem, por exemplo, algumas áreas de diamante lá na região de Roraima, né? No Amapá, que ainda a gente tem manganês, né? No Carajás você tem ferro, manganês, cobre, então toda essa região aqui extremamente rica, né? Uma geodiversidade muito grande. Tucuruí, na região, você tem alumínio. Aí você tem no Vale do Trombetas, nessa região aqui, você tem muito alumínio, você tem as 3 grandes empresas, né, com projetos da região, Alubras, Alunorte e Alumar. Você tem cassiterita ainda aqui, a cassiterita para estanho, né? Amazonas, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Ouro no Vale do Tapajós.
outras regiões diamantíferas aqui na região do Mato Grosso, né, diamantes aqui também no Mato Grosso do Sul, maciço do Urucum ainda pouco explorado com ocorrências de ferro e manganês, urânio no interior de São Paulo aqui, né, região carbonífera no Paraná, depois você tem Camaquã, né, com as ocorrências de cobre, né, petróleo ao longo da bacia de Santos, né, que pega aqui no Espírito Santo, pega o Rio de Janeiro até São Paulo, né, a Chapada Diamantina, que ainda tem um potencial para diamante, petróleo ainda aqui no litoral, em Caraíba, né, cobre e níquel, né, região de Salinas aqui na região salineira do Rio Grande do Norte. Então, a Serra Pelada, né, que teve uma importância fundamental no passado, produção de ouro, mas hoje está meio parado. Então, esses aí seriam talvez os maiores potenciais no Brasil de produção mineral. Tá? Então, galera, a gente termina com essa aula, a gente termina de falar sobre, né, províncias metalogenéticas brasileiras. A gente falou, desde que a gente começou a nossa disciplina no início do ano, nós começamos a ver, né, as diversas classificações de depósitos minerais. Começou falando sobre a classificação com relação à forma, né? Depois a gente falou sobre a classificação a partir do tipo de ocorrência, né, do local de ocorrência. Depois a gente falou na idade. Basicamente a gente falou sobre essas três possibilidades de análise, de classificação dos depósitos minerais no Brasil. Beleza? Vou deixar uma atividade lá para vocês, né? E até a próxima, quando a gente se encontrar de novo em outra disciplina. Um grande abraço a todos e até a próxima.